No dia que, quando leu-se a mensagem de 2013, e Miguel já leu várias vezes, porque é muito importante esse detalhe que o irmão William fala, essa minúcia, de que o anjo que era diferente dos outros, ou dos demais, no tempo em que o irmão Branham foi arrebatado, nesse tempo, naquele tempo, e que também nesse tempo o irmão William estava em um retiro nesse tempo, e que grandes coisas aconteceram aí. Ele dizia que, todavia, ainda, esse anjo ainda não se tinha manifestado em carne humana. E o anjo do pacto, no Antigo Testamento, estava em porções em cada mensageiro. Mas chegou no cumprimento de que tinha que se fazer carne. Chegou-se a esse cumprimento. E quando se fez carne, não se fez carne em um ser adulto. Não veio e se encarnou em uma pessoa já de maior idade, ou que já tivesse nascido. Quando veio feito carne, como ele veio? Com um nascimento, como um bebê. Nasceu como uma criança, esteve no meio do povo hebreu, teve a sua juventude, seu trabalho. E quando chegou o tempo e o ciclo da obra messiânica, e para isso ele tinha nascido, então João o batiza ele, fez uma obra aí, esse anjo do pacto que se encarnou, e depois foi adotado e depois cumpriu a obra na cruz. Se para o 1963, todavia esse anjo ainda não tinha vindo em carne, esse anjo, pois a pessoa já pode então identificar que mais adiante, mais lá na frente, ele teria que nascer, e teria que crescer, e teria de vir manifestado tal como veio na sua primeira vinda. E aí é que se identifica onde está esse anjo que era diferente dos outros. Olha que simples isso. Esse mistério da vinda desse anjo que tem o sétimo selo no meio da igreja. Certamente. Bem simples para os simples, mas para esses que têm essa percepção profética que podem vê-lo. Porque podiam dizer, não, ele está no nosso irmão William. Agora, se ele está te falando claramente que para esse tempo não estava em carne, e Deus opera da mesma forma que Ele operou em tempos passados. Se não tinha vindo em carne, é porque não tinha nascido. Não havia nascido. Olha que simplicidade, que simples. É essa parte de como Deus abriu essa parte agora para nós, e agora nós entendemos, compreendemos esse mistério. Porque a obra que foi realizada, que foi feita por esse arcanjo Gabriel lá na primeira vinda, que foi trazer as boas novas, as boas notícias a Maria e para José. Essa obra era para levá-la a cabo, a termo, cumprir, ir-se. Se o arcanjo Gabriel chegasse a ficar por todo esse tempo,
nessa manifestação que apareceu aí para Maria, e tivesse nascido, Jesus tivesse nascido, iam continuar olhando para Gabriel e iriam dizer que nele, essa era a vinda do Senhor nele. Mas Deus vem e leva ele do cenário de cena, e vejam esse outro ângulo aí. E Deus leva do cenário o arcanjo Gabriel e deixa a Jesus sozinho com sua mãe e seu pai adotivo. Se no cumprimento da semana número 70 e antes disso, desse ministério, do cumprimento da vinda do sétimo selo, já para cumprir a obra desse anjo que era diferente dos outros, esse tempo para se cumprir a obra para a qual ele foi enviado, chega a estar, esse anjo ainda estivesse conosco ainda, o olhar e tudo o que fazer, não pode ser ele. Este é aqui, não pode ser ele, tem que ser ele ou este aqui. Mas vejam que o tempo exato, no tempo exato, do qual esse anjo esteve com Maria e com Jesus, sem estar visível. Não mostra, a Bíblia não mostra que estava e se deixasse ver, mas se ele chegasse e ele esteve com Jesus até o fim, até o final, porque mesmo que ele, numa parte, ele tenha dito que o Espírito deixou no Getsemane, mas também diz que anjos, ou um anjo, tem que ver como é que se fala aí, o fortalecia ou o sustentava. Aí estava esse anjo com ele, sempre ajudando. Esteve o tempo todo no seu ministério, até que ele falou a José: leva ele para lá, leva ele para acolá, volta. Era quem dava as ordens. E Maria certamente muitas vezes que teve que ter aparecido a ela. Mas vejam como esse anjo esteve conosco o tempo todo, até o momento onde já tinha de deixar essa manifestação em carne no nosso meio e deixar sozinho o ministério que cumpriria plenamente ou em plenitude o sétimo selo no meio da sua igreja. A mesma coisa que foi refletida no irmão Branham, com seus filhos e sua família ou familiares, e pelo qual foi um sinal grande que aconteceu nesses dias. E estivemos falando de tudo isso, desse sinal, e aí a partida de Billy lá, Sharon já não tem que ficar esperando ele já chegou. E muitos agora podem se levantar para dizer que não se cumpriram várias coisas, das quais o irmão Branham tinha falado, que iriam acontecer, e não sabem que todas essas coisas estão mostrando o que será mais adiante lá na frente. E isso estava tipificado, refletido em José e em Billy, porque tudo o que um profeta fala, ele pode falar isso, pode falá-lo em símbolos, ou em tipologias ou tipos, pode falar como profecia, e a pessoa pensa que nesse momento está se cumprindo isso. É como quando nós falamos, faz pouco tempo que o irmão William, em uma mensagem, eu não li toda essa parte, onde ele falava que estávamos nessa fronteira, nessa mensagem, a fronteira. Ele diz que estamos no tempo como o tempo de Josué e de Caleb, e dos 10 espiões ou espias que eles atravessaram, eles atravessavam, olhavam lá, inclusive trouxeram até frutos,
para cá, para esse lado. E ele aí nessa mensagem, ele põe isso, como é que nós desfrutamos das bênçãos da dispensação da graça. Ele fala isso aí, com tudo que a dispensação da graça tem, as suas bênçãos, e como também passamos para a dispensação do reino e vemos as bênçãos que tem. Mas mesmo que ele falasse que estávamos na dispensação do reino e na era da pedra angular, vejam como uma pessoa com percepção profética pode entender bem isso. E não com o intelecto, com a razão, porque a revelação é uma coisa tão grande, tão grandiosa, que tu não podes te basear na letra, porque a letra diz Paulo que mata, e o Espírito é quem vivifica, traz à vida essa palavra, e essa parte é que os escolhidos de Deus têm, essa parte, nem todo mundo tem essa parte. Podem pegar, tomar a palavra e dizer textualmente, isto é assim. Não podem fazer isso. E não podem fazer isso. Estarias pondo, muitas ocasiões estarias colocando a vaca em cima da árvore comendo. E quando ele, aí nessa mensagem ele nos fala que recebemos bênçãos da dispensação da graça e passamos e recebemos bênçãos da dispensação do reino. É porque está nesse entrelaçamento dispensacional, mas está vivendo, o povo está se movendo sobre todas as leis, sobre todas as ordenanças da dispensação da graça. Batismo, lavatório de pés, Santa Ceia e todas essas coisas que envolvem ou estão abarcadas nessa dispensação. Mas Deus vem e fecha essa dispensação. E quando entra-se na dispensação do reino, que completamente já será quando se esteja no milênio, porque aí já estaria estabelecido o seu reino no milênio, mas vejam como agora ele nos permite palpar, sentir nestes corpos o que é essa dispensação, sem as coisas da dispensação da graça. Assim como em diferentes dispensações, os seres humanos, os escolhidos dessa era ou daquela era, estiveram palpando essa dispensação. E tiveram algo a ver, muitos deles tiveram algo que ver com a noiva. Outros ficaram com a anterior, com a antiga. E assim Deus conosco também nos permitiu saborear, sentir nestes corpos essa dispensação, sem as coisas da dispensação passada ou que passou. Quando Josué e Caleb passaram para a terra prometida, com os espiões e voltaram, regressaram, vejam que 2 deles disseram sim, nós podemos. Esses foram Josué e Caleb. Josué, o irmão William e o irmão Branham dizem que é o Espírito Santo, Josué. E é da linhagem, da descendência de Efraim, através de José. E Caleb também representa os escolhidos nesse outro ângulo. Porém, se o veem como um dos líderes, Caleb é da tribo de Judá. E 2 deles reconheceram a terra e disseram que sim, se podia. Disseram que o fruto era bom. E neste tempo, 2 disseram que a terra é boa e que vamos conquistá-la, que é a terra prometida do novo corpo e a terra prometida do glorioso reino milenial. E um é da tribo de José, através de Efraim, o outro é da tribo de Judá. Olhem a linha ou a linhagem
de Jesus. Foi pela linhagem de Salomão, Davi e de Judá. Por essa linhagem é que veio o Messias. E a linhagem de José, através de Efraim por José, é a outra vara, é a linhagem que vem a bênção da primogenitura. E aí foi quando ele pôs ou colocou os braços cruzados e essa bênção passou. E agora, pois, já não faz falta de se ter, não faz falta ter, já depois para o milênio, mas já não faz falta ter. Que a pessoa diga, olha, mas de que tribo tu és ou vós sois? Não tem nenhum problema nisso, porque agora Ezequiel diz que os 2 paus ou varas estarão na mão do profeta. E aí não tem nenhum problema nisso. Com isso, porque já estão todos aí. O importante é que estejam aí, na mão do profeta. É por isso que quando ele fala, não, ninguém os arrebatará de minha mão. Olhem como essa escritura aí já se cumpre plenamente neste tempo, onde essas 2 varas vêm a estar na mão do profeta. E essas tribos, que são as 10 tribos do norte, que a maioria delas está no meio do cristianismo, vejam como Deus as esteve juntando, ou está juntando. E essas 2 tribos, que são as tribos de Judá e de Benjamim, são as que também entrarão, mesmo que alguns já tenham entrado, mas também já ficarão dentro. E assim se completará essa escritura e se cumprirá essa escritura em plenitude, as 2 varas na mão do profeta. O que esteve acontecendo por estes dias marcam o programa divino. Algo muito importante fica marcado no programa divino, porque já se está vivendo numa etapa onde todos os grupos estão sendo impactados com a vinda dessa pedra não cortada por mãos. E esse impacto também, o reino dos gentios também o terá, esse impacto, onde essa pedra vai esmiuçar esse reino. É por isso que diz aquele que cair sobre ela será quebrantado, mas sobre quem ela cair, a pedra cair, ou seja, sobre aquele a que a pedra bata nele, o esmiuçará, ou seja. Diz aí se vocês acham essa escritura aí sobre quem cair. E Mateus, creo que está. É em Mateus, eu creio que está em Mateus. E hoje, 23 de outubro, foi o dia que o anjo falou com o irmão Brana, disse para ele que ele se casasse com Meda. Em 1941. E olhem, Billy Paul partiu no dia 19, partiu Billy Paul, e 4 dias depois é que ele manda casá-la. Nesse tempo, manda-se casar. Primeira etapa, segunda etapa, quarta etapa. E na quarta etapa, esse cerimonial, essa cerimônia, tudo isso representa muito, é muito representativo para nós no nosso tempo. E hoje é o enterro de Billy, o féretro dele. O enterro de Billy. Portanto, tudo o que faltar por se cumprir, que está refletindo essa família, está refletindo, temos que vigiar isso, porque agora vejam, Billy, ao não estar Billy, já toda a responsabilidade e a carga fica sobre José. Quem tem a ver, e ele tem a ver com a apresentação do seu grupo de quem é o cumprimento daquilo que precursou o irmão Brana, seu pai, para apresentar isso para o seu grupo. Algo tem que simbolizar isso. Portanto, aí está José, que diz o irmão William, ele tomará o lugar do quarto Elias. Não do quinto, diz. Ele não diz aí. Ou seja, que se tomar o lugar do quarto Elias, ele vem se colocar como precursor. E ao se colocar como precursor, anunciador, então sim.
pode cumprir-se plenamente quando ele diz, eu apresentarei a minha igreja e diria a ela, é este aqui, este é ele. Não pode ser alguém que já não está ou esteja no meio da igreja, porque Deus é um Deus do presente. E quando ele disse, eu não morrerei de velhice, sem que ele venha ou até que ele esteja aqui. Aí tu já tens também outra confirmação do cumprimento daquilo que Deus iria fazer no tempo final, no fim do tempo. Todavia não estava aí, ainda não estava aí, porque se estivesse, haveria dito, aqui está, ou este é ele, porque se ele veio a ser precursor, então por que não apresentou, não o apontou? E ele diz, talvez eu não esteja para nessa idade. E aí ele já está profetizando que não vai estar. Esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Mas então Deus vem e, no seu Filho, cumpre então essa promessa no seu Filho de que ele, sim, tomou a mensagem e na posição do quarto Elias. Ele com a mensagem na posição do quarto Elias. Talvez eu não faça, mas essa mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo. Tem uma escritura que eu citei para o irmão William pela primeira vez, e ele não me falou nada. Depois eu voltei, e olha, tal coisa, e não me falou nada. E na terceira vez, ou na quarta, eu não sei quantas vezes eu tinha repetido essa escritura para ele, e me disse, não é assim. A parte quando ele diz, nessa parte, o irmão Branham, depois nós achamos ela, ele poderia estar no nosso meio agora mesmo, entre os mais jovens. Vocês se lembram dessa citação? O Elias certamente que virá, algo assim, parecido com isso. E eu, pois, aí lhe falava, olha, irmão William, como ele falava aí que ele poderia estar entre os mais jovens. Quantos anos tu tinha, irmão William? E ele ficava calado. Ele ficava até bem sério, eu me lembro disso. Já depois, quando uma vez eu lhe falei, olha, como um comentário assim que a pessoa faz, que se lembra de alguma escritura, sim, por tal coisa, assim, e aporta algo, coloca algo dessa escritura. E quando eu lhe falei assim, dessa forma, ele me respondeu, não é assim. E eu, agora sim que então, onde é que essa escritura se cumpre então? Porque aí, em uma parte ele estava mostrando que era o próprio irmão Branham, em uma parte, estava mostrando isso, que era o próprio irmão Branham. Mas a quem eu me referia, fazia referência, não era. Assim como eu lhe falava, ele dizia, e ele me corrigiu aí. Ou seja, essa escritura, sempre até esse momento eu tinha ela na minha mente, que era nele. E ele me disse que não, me respondeu não. Não é assim. E eu disse, bom. Porém, para mim, isso me ajudou muito, porque depois, quando falamos tudo, e que tudo que ele me mostrou aí nessa noite, aí então eu já entendi que todas essas coisas estavam representando, tipificando, espelhando aquilo que Deus estaria fazendo mais adiante, mais lá na frente. E o grande, o grandioso de tudo, o que Deus esteve realizando através do nosso irmão William, é que o inimigo nunca soube como iria se desenvolver esse mistério e essa obra do cumprimento da visão da carpa da tenda. Pegou todos de surpresa, ficaram todos surpresos. Ele tinha isso tão oculto, tão escondido que aí a própria palavra, quando começou a sair, foi a mesma palavra que foi a própria palavra que começou a fazer essa segregação, separação. E foi
aqui já foi fazendo já essa parte de São Mateus, capítulo 7, capítulo 13, onde diz que os anjos cegadores ou ceifeiros virão fazer essa separação, essa segregação entre aquilo que é correto e aquilo que é errado. Entre o correto e o errado. E diz que só uma pessoa, só um pode fazer isso, o anjo do Senhor. Portanto, vejam aí que não estava manifestado, esse anjo não estava manifestado ainda, quando o irmão Branham estava e quando estava o irmão William presentes. Porque se estivesse manifestado, teria feito essa separação, essa segregação. É por isso que agora podem dizer, não, é que, como é possível isso? Que vem pregando união e todos somos a mesma coisa, ou só um, e agora vem esse rapaz ficar falando, colocando-se a dizer todas essas coisas e a dividir. Ninguém está dividindo coisa alguma, aqui a palavra é quem está fazendo a obra, a palavra. E a obra que o Espírito Santo está fazendo é para que todos aqueles que estão escritos no livro da vida do Cordeiro e escritos no livro da vida obtenham a bênção de Deus e esses grupos sejam impactados por esta terceira etapa, no cumprimento da visão da carta. E o povo hebreu também. O que Deus quer é que todo ser humano que está aí, representado nesses grupos, incluindo os incrédulos, todos obtenham as bênçãos. Não desejamos que ninguém seja borrado, apagado do livro da vida. E se falam, as coisas são faladas como elas são, tal como são. E Deus não faz exceção de pessoas também, não, de ter que tratá-los como bebês, sendo bebês, crianças. E aquele que for apagado por alguma coisa que tenha feito ou fez, pois já não tem jeito, forma neste tempo para fazer ele retornar novamente. Os que ainda estão escritos aí, vigiem os seus passos, tenham cuidado com os seus passos, cuidem da sua língua, tenham cuidado com tudo que façam contra a obra de Deus neste tempo. E não é a primeira vez que eu lhes falo isso. E se lhes diz, se lhes fala, como no dia de ontem que nós lemos, que nós temos que andar muito mais reverentemente, com muito mais reverência, diz o irmão Branham, porque é cada vez mais e mais e mais delicado, mais delicado, mais delicado. Vai ficando mais fininha. E depois não vão dizer ou ficar falando, mas por que tu não nos avisaste? E então depois vem brigar com a pessoa porque a pessoa não lhes alertou, não lhes avisou. Mas já não podem fazer isso, porque já se lhes foi falado, lhes falou milhares de vezes. E eu volto a falar novamente, porque Deus não quer que ninguém se perca. Deus não quer. Como é que tu vais desejar que alguém se perca? Não. O que nós desejamos é que todos estejam na eternidade. Os que estejam escritos no livro da vida não vão estar na ceia das bodas, nem no milênio, mas pelo menos estão na vida eterna. E não pelo menos, eu não estou dizendo, desprezando isso, porque o maior que Deus criou, diz aí, onde lhe falou, disse o irmão Branham nessa história, nós saímos até o balcão e vamos contar algo aqui. Contar uma narrativa, uma história. Se perguntássemos para Gabriel o que é o maior que Deus já criou, qual o maior que Deus criou, o mais grandioso, eu posso ver Gabriel ficar assim, de pé, posicionado, e dizer, o maior que Deus criou, desde que Ele me criou, a coisa mais grande é a vida. É a vida eterna. Isso é o maior.
Por isso que o maior que uma pessoa pode receber é a vida eterna, mesmo que não esteja na ceia das bodas nem no milênio, porque está escrita aí no livro da vida, mas ter vida eterna, mas para obter isso, tem que se cuidar e tem que se andar bem mais direitinho, bem direitinho. Se um escolhido tem que andar direitinho, porque pode pegar um açoite ou que Deus o leve antes do tempo, Deus pode levá-lo antes do tempo. E não vão dizer agora, olha, fulano morreu é porque ele estava fazendo alguma coisa e Deus adiantou ele. Não, é porque também tem grupos, tem um grupo lá que tem que ser completado e, portanto, tem que partir. E Deus já o chama e ele vai descansar, ficar descansando. Mas vocês prestam atenção que tem vezes que a pessoa diz, mas Senhor, como é que tu levas o fulano que é tão trabalhador na obra e deixa, ou permite que fiquem, às vezes ficam pessoas que são tão problemáticas. A pessoa não desejaria, não desejamos mal a ninguém, mas a pessoa vê isso aí, mas que coisa. Mas lembre-se que Judas chegou até o fim. Esse manufaturado também, neste tempo, chega até na beirinha aí da parte final, quase no finalzinho. É como aquela pedrinha no sapato, o manufaturado. Judas estava escrito no livro da vida. Todas as coisas que ele fez, ele tinha uma posição importante, diz o irmão Branham, que era o ministério de Paulo, era ele quem tinha o ministério de Paulo. Judas, não serviu para nada para ele. Ter o ministério de um apóstolo, nesse tempo, naquele tempo, e que tenha entregue a palavra. É por isso que dos ministros até o crente tem que se cuidar. Não é porque é um ministro e fique jactancioso porque é ministro já faz tanto tempo. Isso não lhe serve de nada se ele não recebe o enviado de Deus neste tempo do cumprimento daquilo que ele prometeu, daquilo que está escrito na mensagem do precursor e daquilo que está escrito na mensagem desse poderoso arcanjo. E ele poderá dizer ou falar tão simples assim, não lhe serve de nada, de coisa alguma, se ele não aceitar e receber o cumprimento da segunda vinda, esse ministro. Não lhe serviu de nada para os fariseus, nem para o sumo pontífice, nem coisa alguma, para nada, que eles tivessem essa posição lá. Se depois eles não receberam de quem eles estavam falando, que ele tinha que vir lá de cima, das alturas, vamos dizer, o irmão Branham coloca isso como que eles pensavam que ele tinha que vir aí lá no Caifás, todos esses reis, para eles, todos lá, os saduceus, e veio num simples homem carpinteiro de Nazaré. Não lhes serviu a posição que eles tinham, não serviu para nada. Nós temos Moisés, os profetas. E de que te valeu isso? Nós conhecemos de A até o Z a mensagem de Moisés e de todos eles. E de que te valeu isso? De nada, para nada. E depois vem aquele homem na cruz. Lembra-te de mim quando estás ou estiveres no teu reino. Vê como Deus obra, opera, trabalha. Deus sempre obra por caminhos misteriosos, como se fala, como se diz. Ou seja, que não é como a pessoa a gente quer, deseja que se façam as coisas, senão que é como Deus já tem ou tiver no seu programa. Por isso que dos ministros até os crentes têm que ser cuidadosos, se cuidarem. E devem ser sinceros com eles mesmos. Olhar-se no espelho e dizer, verdadeiramente eu não entendo nada. Eu pensava que fosse assim. Senhor, abre o meu entendimento, porque se isto é assim, eu não me encontro e não me ache contra isso. Não foi isso que falou, não foi assim que falou Gamaliel, acredito que foi Gamaliel. Olhem, deixem essas pessoas quietas, em paz, que não vai ser que levantou-se Teudas e o outro, levaram muita gente e se desvaneceu, foram sumindo. Se não é de Deus, deixem isso vai ser tirado, vai desborotar, vai
cair, deixa isso, mas se for de Deus, não vai ser que encontrem se lutando, se achem lutando contra Deus, e aí sim que eu já meti os pés pelas mãos, ou seja, pode ser o pé mais grande que esse grupo, pode ser essa coisa mais ruim que esse grupo tenha feito. E se coloquem a falar para cúmulo contra, é pior ainda. Meter os pés pelas mãos, maior. É por isso que a prudência, é melhor ter a prudência, ficarem calados, fiquem caladinho, ore a Deus. Olha, é bem melhor isso. Fiquem escutando. Como estão fazendo as mensagens do irmão William, bem caladinhos, quietinhos. Aqui nós falamos, caladinho tu ficas mais bonito, aqui se fala assim. E tu não tens que ficar falando, porque pelas tuas palavras serás condenado. Não fales, não ficar falando. E eu volto novamente. Essa é uma das tantas recomendações que eu dou para que depois não digo, Benji não nos falou isso. Venham ficar se queixando, venham bater na porta, batendo na porta. Não, tu não nos falastes nada. Tudo isso se lhes colocará na frente deles, na cara deles, e se lhes dirá quantas vezes eu falei isso. Eu te falei isso tantas vezes que até em áudio, para que tu tenhas isso no teu telefone, mas tu tenhas coisas mundanas no celular e coisas que não cabem, que não te pertencem, tu desprezartes isso. Desprezartes a minha voz. Tu destes as costas para a voz de Deus hoje. Não haverá desculpas mais lá na frente. Não se terá desculpas para isso. De modo que essa é uma recomendação que eu volto a lhes fazer. Se é que o seu nome já não está apagado do livro da vida, então fica calado ou calada neste tempo. E é melhor, ore a Deus, peça a Deus sabedoria, peça a Deus entendimento. E se tu lhe pedes, crendo com fé, Deus vai te ajudar. E assim, se eres ou fores dos que estão no livro da vida do Cordeiro, vai surgir essa luz, vai surgir na tua vida. E vai se encaminhar, te direcionar para o programa divino neste tempo. E se tu és da outra sessão e não cruzastes a linha, atravessastes a linha, pois então permaneces aí e que sejas bem melhor, sejas de ajuda para a igreja noiva, para a obra que se está realizando, fazendo. Ou seja, que todas as coisas que o Espírito Santo nos está dando neste tempo é para a bênção do crente. Se Deus não chega a estender, a alongar esse tempo onde está operando esse ministério no meio da igreja, essa parte que o irmão William disse já se estaria cumprindo. O povo teria de passar pela tribulação, mas porquanto a promessa era ou é que tem um grupo de pessoas que não verá ou verão morte, pois então essa palavra não vai cair em terra. Vamos ser transformados neste tempo, conforme a palavra, de acordo com a palavra. Não há quem despinte, tire isso, como eu falava ontem que lemos. Já dentro não tem forma de sair que está dentro, nem tampouco tem forma que o inimigo possa entrar para tentar tirá-lo ou te tirar, porque Deus nos preparou todo este tempo num tão curto tempo, em tão curto tempo que agora sim já se cumpre a Escritura plenamente, que o inimigo tentará enganar os escolhidos, mas não poderá. Agora é que isso se cumpre plenamente, em plenitude, porque já estamos no lugar seguro. Aquele que está do lado de fora desse lugar pode ser enganado, como o inimigo o fez em muitos países, como o inimigo fez em muitos países. E aí está essa Escritura se cumprindo, que enganaria, se fosse possível, aos escolhidos. Aos escolhidos. Não o resto do povo.
porque não estão no lugar seguro. E aí é onde o inimigo pode se mover, ficar se mexendo aí. Mas na era da pedra angular, não, ele não pode entrar aí. Aí está o porteiro. E não como cordeiro. Está como leão. E quem se mete numa porta onde quem está ou o que está aí é um leão. É o tempo onde ele está se manifestando como leão. E não tem forma, não tem jeito de... Agora que venham tentar tirar a um desses pequeninos. Assim que hoje é um dia que estamos em união com a família Branham nestes últimos momentos, aí onde eles estão no dia de hoje, fazendo essa atividade lá, apenas a família, só a família, entre os familiares, onde eles estão tendo esse culto e momentos de colocar aí o corpo onde morou o nosso irmão Billy Paul, o qual brevemente estará conosco e será uma testemunha da ressurreição. E por outro lado, hoje também se comemora esse dia em que o anjo falou para o irmão Branham que ele vai casar. Tu vais te casar com Meda. Ou seja, que muitas coisas hoje estão se cumprindo. E por outro lado, vemos o mundo numa revolução, guerra por todos os lados. Olhem esse sistema aí que por pouco, sistema climático, em outro tempo certamente parte a gente no meio. Mas já parece que nesses sistemas já disseram que ele iria se direcionar para o norte, mas chega aqui e tem como uma parede aí, e vão se desviam, porque ainda tem-se que não nos pode partir uma coisa dessa novamente, outra vez ou de novo, porque se atrasa muito a obra. Mas quando eu falava sobre terremotos e os vulcões, e ele me dizia, e furacões, mas falava em furacões, se não vai haver a pessoa pensando assim, em coisas que não têm a ver com água, mas sempre furacões, ele sempre, irmão William, furacões. E isso aconteceu depois do de Maria. E também ele me falava, eu chegava a dizer, chegava a comentar também isso de meteoritos. E uma manhã ele se levantou, meteoritos? Sim, meteoritos. Ele me falava, ficava repetindo, o irmão William. Várias vezes ele repetiu isso. E vimos 2 ou 3 por aí que estão se aproximando, passam bem pertinho e às vezes vê que aparece um que não tinham visto, descobrem, e onde é que estava isso? Pensam, né? Onde é que estava isso? Ou seja, que todas essas coisas podem começar catástrofes na Terra por todas essas coisas e já começar a cair os juízos divinos, porque quando já se entra nessa etapa, já na reta final, entrelaça-se as bênçãos, mas também se entrelaçam os juízos. Já a América do Norte, os Estados Unidos, o que lhe aguarda, ele espera um desastre, crateras e fumaça, buracos e fumaça. Mas veja que o próximo é a América Latina, e desejamos que ela permaneça o mais bem possível, o melhor possível para o glorioso reino milenial, mas de que também virá juízo, ou virão juízos, vão vir juízos, por causa de que o que estarão fazendo o reino dos gentios, estarão fazendo tal como fizeram o povo hebreu lá,
de entregar e crucificar o Senhor. E por causa do que farão aqui com os ministérios de Moisés e Elias, o juízo divino estará caindo sobre o reino dos gentios, e a sua água a pegará, acolherá também a América Latina, a terá. E desejamos e pedimos a Deus que a mantenha livre de todos esses juízos divinos que virão. Por quê? Olha, é onde está a maior parte da nossa família, dos nossos familiares. Então, portanto, não desejamos que eles, na grande tribulação, recebam esses juízos tão feios e tão duros, difíceis, que vão passar ou acontecer na grande tribulação. Será algo que não se pode desejar nem para o pior inimigo da gente, isso. Do tão terrível que será a grande tribulação. Para ir para a grande tribulação, a pessoa tem que trabalhar por ela e lutar por ela, porque Deus não deseja que ninguém vá até aí. E tu vês como as pessoas se esforçam. Se elas soubessem o que elas estão fazendo quando fazem as coisas, eles tentariam de fazer o que for para tentar apagar isso e para tentar andar mais direito, mais certo no tempo que lhes resta nesta terra, direitinho, se chegassem a saber uma milésima parte do que é a grande tribulação. E eu creio que aí eu estou falando muito, porque é tão terrível, que eu sempre repito, e me vem na mente a cara do irmão William, e o pranto. Eu fico pensando na face dele, tão desesperado, tão alarmante a cara dele, assim, suspensa, porque o que eu via era que Deus estava mostrando para ele como estava acontecendo tudo isso lá, e ele estava vivendo isso, como quando o irmão Branham dizia, saiam daqui na Califórnia, saiam. E ele já via tudo isso sendo destruído, afundando a Califórnia, em todas essas coisas. E também quando ele foi, quando o amiguinho atirou nele, ele foi até, diz que isso é algo tão terrível, isso lá, uma coisa tão solitária, ou seja, que a presença de Deus não estava lá, ou aí, e ele diz, eu tentarei de dar pressão neles para que eles não vai para esse lugar, senão que vai para a sexta dimensão. Ele viu esses dois lugares, e o irmão William, ele estava vivendo na própria carne o que era isso. Pelo sofrimento que ele tinha. Ele ficava vermelho, os olhos subiam, ele fechava os olhos e era choro, chorava. Ficava vermelho. Eu lembro que eu pedi a Santita uns lencinhos e ela ficou nervosa e foi embora. Eu fiquei sozinho aí com ele. E ele gritando, mas era um grito de desespero. Um grito que tu ficavas descontrolado, porque tu não sabias o que fazer, desesperado, te desesperava. E esse sofrimento, vamos falar assim, ele transmitiu esse sofrimento para mim. E eu sei que tudo isso Deus permite para que a pessoa possa falar isso e expressar isso, porque tu podes falar, olha, não vais lá para tal lugar, porque isso pode acontecer algo contigo, isso lá está feio, não vá para lá, está feia a coisa lá. E fala assim, normalmente a pessoa vai, eu vou lá para chequear isso, para ver isso, porque ele fala que é assim, mas não é. E vai e pá! Mas olha só, te impacta. Eu não te falei que tu não fosses até lá. Mas quando tu dizes para a pessoa assim, olha rapaz, não vá para lá por causa disso, olha isso, olha aquilo outro. Pois então a pessoa diz, espera um pouquinho aí. Aquele que é prudente, espera aí. O que é prudente, como aquele que estava lá no topo, no cume, e fala para o rapaz, olha, sai que a maré vai subir aí. Não, eu sei. Ou seja, o sábio, que é o Espírito Santo, é que quem sabe das coisas e sabe o que vai vir a acontecer. É por isso que eu sempre repito para vocês, e eu tento lhes mostrar
essa forma, a forma em que ele se expressou, em que ele falou daquilo que vai ser a grande tribulação, daquilo que vai vir à Terra, vai acontecer na Terra, que é uma coisa tão terrível, que diz que o pior inimigo da pessoa, ele não desejaria isso para o seu pior inimigo. Portanto, desejamos que aqueles que estejam escritos no livro da vida e tenham que passar por aí, deem suas vidas, sejam purificados aí, Deus os leve rapidamente. Porque será uma perseguição que virá para os 144 mil, que os matará a besta, os matará e também as virgens fátuas. Que isso aconteça bem rapidinho, muito rápido, e que não caia, e nenhum dos juízos não caia neles. Porque tudo isso está se falando, mas dirão, olha, mas esse aqui, o que ele fala é... Ele nos falou várias vezes isso, ou sobre isso, essas coisas. Eu estou falando como um testemunho daquilo que ele me disse que iria fazer ou iria acontecer na grande tribulação, e que não desejamos que ninguém passe por ela. Mas se tiver que passar, porque... que se vá antes, nesse tempo em que ainda se está vivo, que seja levado antes. E colocado nesse lugar de espera até para depois do milênio. Mas para nós está a bênção tão grande de que estamos sendo preparados para estar em um lugar que o Senhor nos convidou, a ceia das bodas do Cordeiro. O irmão Branham diz que tinha tanta gente lá, eu não pensei que fossem me chamar William Branham. E aí, como quando uma pessoa está numa atividade, numa reunião, e te chamam e a pessoa fica meio assim, nervosa, e assim a pessoa vai, com permissão, com licença, Deus te abençoe, irmão Branham. A pessoa fica assim nervosa. Assim será com o nome de cada um de vocês, que serão chamados lá para receber os galardões. Ou seja, que por um lado, tu vês o que o mundo vai receber, mas por outro lado, vemos as bênçãos que os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, nós vamos obter. Continuem se preparando, porque este tempo não vai se repetir, não vai ser repetido. Esse tempo é único. É o único mensageiro, é a mensagem única, e é o único povo. Não há outro povo, senão esse povo que Deus disse para Moisés, como falamos ontem, sobre um povo maior eu te porei. Aqui está o povo maior, o povo que está recebendo aquilo que ele prometeu, o povo que está recebendo as promessas, e está sendo materializado, toda essa palavra está sendo materializada neles e produzindo ao redor deles a adoção, sem perceberem, sem dar-se conta. Serão como quando Pedro passou por lá e disse, eu não tenho... Isso, o irmão Branham fala isso no livro de citações, mas podemos pegar essa parte aí, quando Pedro, aí nessa parte do livro dos Atos, curou aquelas pessoas, esperando a manifestação dos filhos de Deus, diz no livro de citações. Não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Não tem chuva em tal lugar, pois que cai a chuva lá. E sem dar-se conta ou perceberem, filhos de Deus nesta terra estarão com esse poder. Porque terá a palavra completa, inteira neles. Terão a espada e não na alforja, na bolsa, senão fora. Ou seja, essa revelação eles a terão, essa revelação na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, na sua mente, em tudo. Serão palavras que andam andantes em toda a sua plenitude. E a mesma coisa que aconteceu com Jesus, que depois ele realizou a obra aí na cruz, no tocante ou enquanto a toda essa trajetória depois do Monte da Transfiguração, depois disso, cada filho de Deus, depois que seja adotado, depois que for adotado, que tenha recebido a revelação da vinda do Filho do Homem com seus anjos, e conheça a obra que vai se realizar, se fazer depois disso,
já estará unido com o mensageiro, junto com o mensageiro, para que se cumpra a promessa pela qual ele veio na sua obra de reclamação. E não necessariamente, porque uma pessoa, um ou outro, pode ter que morrer de alguma forma, de algum jeito, mas se não é ou se não for necessário, pois que não aconteça. Porque só com um será suficiente para que Apocalipse 11 se cumpra. Só com um. Tem uma mensagem, eu nunca achei ela, eu não lembro se, onde ele diz que se precisam de 2 corpos, são necessários 2 corpos. Aí tem o irmão Miguel, tem o Miguel, porque essa foi por esse tempo de 70, por aí, mais ou menos 70. Tem que ver como ele falou isso aí. Porque depois Deus lhe foi dando mais luz sobre certos temas. Portanto, é por isso que não se pode pegar isso tal como ele pegar isso e dar para o povo tal qual, porque senão que se tem que ver tudo aquilo que Deus foi dando mais e mais luz até este tempo final. E isso, ele falou isso e repetiu isso em várias mensagens de ministro, que o ministro que fizer isso é um irresponsável com o povo. Não pegar essas mensagens assim e colocá-las. E a única pessoa que pode fazer isso e colocar isso na luz do que Deus nos está dando é o Espírito Santo obrando neste tempo, operando neste tempo. Não há outra forma de fazer isso. Assim que vejam como a terceira etapa causa impacto em todos os grupos. Se fala que os 144 mil, se fala dos escolhidos, da noiva, se fala das fátuas, se fala dos incrédulos, porque a terceira etapa é para todos. E ele saberá como falar com eles, falar com todos os grupos. Ele saberá como falar com todos os grupos. Ele saberá quais palavras correspondem ou cabem a cada um, a cada qual, porque é o Espírito Santo quem está realizando esta obra. É o Espírito Santo. Por isso ele fez uma boa preparação para isso. Porque humanamente, ter tantos sentimentos juntos aí, isso só quem pode fazer isso é o Espírito Santo. Porque tu podes estar agora falando uma bênção com alegria e em 2 minutos mais lá na frente tens que dar um pêsame, umas palavras de pêsame, e mais adiante alguma decisão que tenhas de tomar, e mais na frente outra coisa. Mas Deus é quem dá a força e o poder. Não diz que Gabriel e Miguel estarão aí? E Gabriel, que é varão de Deus, a fortaleza, o fortalecimento, que nós lemos ontem também, porque diz, ninguém me ajuda senão Miguel, vosso príncipe, que me ajuda. E quando ele se manifesta, porque Daniel 12 diz, naquele dia se levantará Miguel, grande príncipe que está da parte ou a favor dos filhos de teu povo, dos filhos de Israel. Automaticamente está Gabriel. Porque lembrem-se de que Miguel é Cristo e esteve fazendo intercessão lá, e é o Espírito de Cristo, junto com o de Moisés e Elias, o que estão neste tempo realizando esta obra de reclamação. E quem está do seu lado? Gabriel. O primeiro trono no céu. O segundo em Jesus, diz aí o irmão Branham. E o terceiro no homem. Ao que vencer,
e guardar minhas obras até o fim, até o final. Eu lhe darei autoridade sobre as nações. E vejam como também diz ou fala que se sentará comigo no meu trono. Assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. E é nesse trono onde ele estará reinando. É a bênção para o vencedor ou ao vencedor. Se existe um vencedor é porque ele está até o fim. É a quem vencer. No livro dos Ceiros diz: a quem vencer a besta, ou aquele que vencer a besta, aquele que vencer as coisas do mundo, aquele que vencer o reino dos gentios, ou seja, o reino do anticristo, do homem do pecado, do diabo que estará encarnado aí plenamente em plenitude. Vê o que vencer. Quem vencer é sempre ao que já está nessa etapa de luta, de batalha. E que vença. Mas como já é um inimigo derrotado desde o princípio, já por isso somos mais que vencedores, já a vitória está assegurada. E já estamos lutando. E lutaremos nessa reta final com o inimigo já derrotado. Ou seja, que vamos na certeza, mas isso não nos dá, também não nos dá direito de abaixar a guarda, porque vamos pegar açoite se nos descuidarmos. Ser açoitados. Vamos com a certeza que a vitória é certa, mas marchando para que essa vitória se torne uma realidade. Se a vitória está assegurada é porque o exército lutou e batalhou até o fim e não se descuidou, porque numa batalha, se a pessoa se descuidar, pode perder a guerra, mas essa não vai se perder, portanto, nenhum escolhido vai ser descuidado ou se descuidar. E já para o ano que vem, que já é um ano onde se cumprem muitas escrituras, no ano que vem, e o que resta desse ano, vamos estar vendo mais essa aproximação do grupo do irmão Branham e também da denominação, dos denominacionais, ou seja, será já tempos para esse grupo, porque eles têm de receber a mensagem antes da grande tribulação, esses grupos. E o meu desejo é que seja o mais rápido possível, que todos estejam já dentro, especialmente os do grupo do irmão Branham. Uma parte ele diz que se eles chegassem ou chegam a ver antes de construir a carpa, a tenda, e eles chegassem a ver nesse tempo, eles teriam tido toda a participação de construir a carpa. Eles podem, e não teriam dado a oportunidade para a América Latina. Mas o trabalho e o labor de fazer um lugar para o Senhor neste tempo cabia ao povo latino-americano e caribenho, o qual com tanto amor trabalhou e continua trabalhando, porque ainda restam coisas para se fazer e também a manutenção de todas as áreas e também os gastos que se tem aqui de luz, água, parte dos pagamentos, dos valores dos terrenos e tudo isso, pois isso abarca um gasto grande e o povo de Porto Rico agradece a todos os irmãos em toda a América Latina. E é por isso que o irmão Miguel ainda, vocês veem que ele, nas metas, no tocante às metas, porque sempre Deus nos ensinou assim, o irmão William também nos falou, essa forma e assim que nós temos trabalhado o tempo todo trabalhando assim todos os irmãos fundamentados com base em tudo isso de metas, pois eles trabalham para a obra de Deus. Assim que esperamos que Deus, neste ano, cumpra tudo o que faltar por se cumprir, e o povo, o grupo liderado por José Branham, brevemente seja curado espiritualmente e que veja e sinta essa cura, tal como Meda sentiu lá. Diz que ela sentiu algo. E algo aconteceu.
E quando chamaram o irmão Branham, ele já sabia o que era, do que se tratava. Que eles encontrem essa cura nas suas almas, cada um deles, desde José Branham até todos os irmãos crentes da mensagem do irmão Branham. E que recebam as bênçãos contidas na sua vinda, no cumprimento da terceira etapa. Que eles se preparem para obter sua transformação. E olhem, se tem um grupo, se existe um grupo que conhece cabalmente a mensagem do irmão Branham, é esse grupo. Portanto, não será difícil para eles, porque quando Deus lhes abre as Escrituras, automaticamente tudo vai ficar enquadrado e vão dizer, mas é isto aqui. Não vão ter necessidade de passar por todos esses anos, senão que em menos tempo, em quase nada, vão conhecer tudo. E vão começar a pedir literatura, como estão pedindo agora, o mundo denominacional está pedindo agora. Se você chega a ver como pessoas recebem. Olha, esta pessoa, ela é uma professora de uma escola de denominação de crianças. Olha, com os livros verdes e pedindo, ela junto com os livros verdes e pedindo literatura, e aí levam para ela nessa forma mais fácil, em folhas grandes, em panfletos, e são das coisas que nós estamos aqui dando. Eles dizem, mas isso aqui é tão simples, que nós entendemos bem isso. Olha, mas que coisa. E como pessoas, ainda mesmo pessoas daqui começando, que rejeitam e não entendem. Vê o que é? E outros lugares, mas olha, essa outra aqui. Essa outra senhora pedindo também, ela é uma evangélica e está pedindo, mas onde é que vocês estavam? Nós queremos disso aqui. Tem fome espiritual nesse grupo denominacional. É por isso que é tão importante esse sinal do mundo denominacional recebendo a mensagem, porque já isso indica que ao receber a mensagem, lembre-se que eles têm de receber a mensagem antes da grande tribulação. Portanto, antes da grande tribulação, eles têm que recebê-la. Mas isso tem que ter um início, tem que começar por algum lugar, por algum lado. Um grupo, nem que seja um, mas já tem um monte de pessoas que estão recebendo a literatura, a mensagem. E a coisa é que o que eles estão recebendo desde as aulas bíblicas, as aulinhas das crianças, que muitos na nossa era, muitos ministros dizem, mas rapaz, isso está bom até para nós. Porque o que se coloca aí são os estudos que são colocados aí. Até livros estão recebendo e estão compreendendo, entendendo. E como tem desenhozinhos, tem desenhos escritos, então se lhes está dando até esse servido, né? Estão compreendendo, estão entendendo. E aquilo que eles não entendem, eles sabem que tem algo aí. E que Deus está no cenário. E também Deus os ajuda para que recebam as bênçãos e não sejam selados pela besta, pelo diabo, na grande tribulação. Ou seja, já conhecerão, não poderão esse concílio mundial de igrejas unidos com o anticristo, o homem do pecado, não poderão marcá-los, selá-los, senão que já estarão selados como os 144 mil também estarão. Assim que a obra que Deus está realizando agora numa forma simples, singela, olhem, uma obra mundial desde um só lugar. E é o que muitos não compreendem isso. Porque me diziam,
o que tu vais fazer viajando, tu fazes desde aqui. Ou podes fazer desde aqui. E vai chegar um momento em que vai se cumprir certas coisas, mas vejam como tudo se fez desde um só lugar. E nesse momento, quando ele me falou isso, nós não tínhamos começado nada, senão que ele me falava, tudo que tu vais fazer, tu fazes desde aqui. O mesmo que tu farias estando lá, aqui, acolá, tu fazes desde um só lugar. E olhem a obra como já se correu, a obra por todo mundo. A obra foi correndo de um só lugar, desde um só lugar, e não se teve que ir a esses lugares ou a esse lugar. Ou seja, que essa obra rápida que o irmão Branham dizia ou falava dela, nós a vemos ela se cumprindo neste tempo final, neste último tempo. E para isso, para o qual já se teve um percorrido por toda a América Latina em muitos lugares, onde ele dizia, não estranhem, não é de se estranhar que os arcanjos Miguel e Gabriel estiveram viajando pela América Latina e já se esteve percorrendo a América Latina e por toda a América Latina. E se fez um labor, mas esse labor, esse trabalho, aqui era de São Mateus 13, que é na beira da praia, já era um outro ministério. Já a obra que ele realizou, que ele fez em 50 anos ou mais, depois disso, a última obra, a obra final, levaria a cabo, realizaria esse instrumento de fazer essa separação, essa segregação, a qual ele não a fez. Deus o levou. Já para essa última obra, essa obra final, resta, ou fica ele aí, como corpo físico, ele fica aí sozinho, mas com todo o exército do seu lado, todo o exército celestial. E vejam, José Branham fica sozinho também. Vejam como tudo isso também nos representa. Bom, já o que falamos hoje são palavras de recomendações, de exortações, são avisos para muitas pessoas e advertência para muitas pessoas, para que é melhor se não entendam, abstenham-se, porque este tempo é o tempo mais delicado de todos os tempos. Ter cuidado, tenham cuidado. E poderão começar a falar que ele vem dizendo, vem o lobo, e você fica dizendo, vem o lobo, e não vem nada. Pois em algum momento, essa é a história, né? É a fábula. Poderão dizer que vem o leão da tribo de Judá e não veio nada. Já está. E está rugindo. E está nos trazendo a fé de rabi. Bom, hoje, segunda-feira, 23 de outubro deste ano de 2023, podemos colocar o tema, porque falamos de todos os grupos, ou seja, que a terceira etapa causa impacto em todos esses grupos. E pela palavra falada é a que está fazendo essa obra, pela palavra falada, e esse impacto que se está realizando, que está acontecendo numa grande carpa catedral. Uma obra ou a obra para a noiva, os 144 mil e as fatas. Algo assim nós podemos colocar por aí como título, que tem a ver com todos os grupos. Que Deus os abençoe, Deus os guarde, continuem passando um dia feliz.
e uma das cheio das bênçãos de Deus e sempre meditando naquilo que Deus nos tem dado e nos continuará dando e nos aproximando mais dele e do seu programa. E como colocamos ontem aí esse exemplo do copo, da jarra com a água, como vai se esvaziando, Deus vai se esvaziando em nós, e isso é palavra, se esvaziando em nós até que tenhamos a plenitude em nós. A água derramando. Podemos falar as coisas com fé e as coisas aconteçam. Podemos pedir as coisas com fé e as coisas Deus as responde. Deus e sois, ele escreveu em um dos escritos dele. Deus e sois, por quê? Porque ele está nos seus filhos. Ele é palavra. E a palavra, ao estar nos seus filhos, e os filhos colocá-la bem, colocá-la à direita, quando se coloca bem a palavra, tudo é possível. E Deus está comprometido com isso. Porque se ferindo a penha deu água, a segunda vez era falar com ela e ela iria dar água. Portanto, isso aí de Moisés, que ele não fez isso aí, nós hoje tomamos essa palavra e vamos fazê-la. Vamos fazê-la parte de nós, crendo nela, que falando a palavra, tudo o que falemos, Deus o fará. Deus o cumpra. Creia em cada palavra que você fale e diga. Diz que, por que clamas? Fala a palavra. Lhe falou aí Deus com Moisés. Não clames a mim, eu estou te dando todo o poder. E assim eu estou falando isso para vocês. Deus te está dando todo o poder. Fale a palavra, não tenham medo, usem essa espada e vocês verão que as coisas acontecerão, mas faça isso com fé, crendo, porque estamos no tempo da palavra falada, o tempo em que as coisas vão acontecer no momento que você as falar ou as fale. Não duvide nunca, porque vejam a fé que foi mostrada naquela mulher com o ato de tocar no manto dele, só com, certamente não apenas o agarrou, apenas o roçou, tocou de leve nele, talvez até um pequeno pelinho do manto, um fiozinho do manto, mas era a fé que moveu ela, que a moveu. A fé. Igualmente também esse soldado que falou, minha filha está, o meu servo está doente, o meu moço está doente. Vamos até lá. Não te preocupes com isso. Fala a palavra, apenas fala a palavra. Olha que fé esse homem tinha. E vejam como ele ia feliz e contente de volta, ia crendo que essa palavra de Jesus já tinha se cumprido. E foi assim, aconteceu assim, dessa forma. Ou seja, que creiam nessa palavra criadora, nessa palavra falada, a qual está colocada. Essa palavra está colocada em cada escolhido neste tempo final. E o que falta é que você não seja tímido, que você saiba usá-la, mas lembre-se que sempre é para a glória de Deus. Não se vanglorie por nada, não se jactancie por nada que eu fiz isso. E olha, aconteceu, saiu bem. Não, a glória é de Deus. E tudo o que façam, sempre se lembrem que é Ele, é que Ele está se esvaziando em você. E depois será algo normal, comum. Já depois busca fulano ou outro ciclano. Isso será em toda a América Latina e no mundo todo. Vão começar a procurar os escolhidos. Busquem a fulano, a ciclano. Tem um mistério grande aí, o qual vai estar sendo aberto.
neste tempo final, porque ele diz que a terceira etapa diz que o mundo, e tem tanta necessidade no mundo, vejam a terceira etapa, e consequentemente Deus tem que ter no meio da igreja, no meio do povo, pessoas que vão estar sendo de ajuda e de bênção para esse ministério. Vai estar difundindo, se espalhando, diz pequenos Messias. Se colocarmos um mapa, como quando nós buscamos os lugares de interesse que a gente se interessa, vamos dizer um posto de gasolina, e tu abres um mapa e vê um pontinho aí, uma marcazinha, aí assim tu abres um mapa, é aberto o mapa, e se Deus nos permitir ver onde Deus está sendo derramado, para Ele estar morando em toda a plenitude em cada filho de Deus, vocês vão ver aí diferentes pontinhos aí no mapa, dos lugares onde Deus está aí, morando. Todas essas coisas é o que Deus está fazendo hoje no mundo inteiro, difundindo a sua presença, a sua essência, a sua teofania em todos os filhos de Deus no planeta Terra inteiro. Bom, todas essas coisas vão estar se dando a conhecer e se mostrando. Como? De que forma? Iríamos deixar até aí, porque isso que foi mostrado aí já depois, nós vamos ver que funciona isso. Se fosse dizer que tudo o que ele me falou, se eu fosse dizer tudo o que ele me falou, e se falasse aí mesmo, assim abertamente, tivesse acontecido a mesma coisa que na primeira e segunda etapa do irmão Branham. Cada um, em vez de se colocar junto com o ministério para levá-lo ao cumprimento até onde estamos no dia de hoje, um monte de ministros teriam se colocado cada um do seu próprio lado para fazer a mesma coisa, ou fazendo a mesma coisa. E no tempo do irmão Branham, todos deveriam, todos focados, todos eles no ministério que Deus tinha aí, ajudar essa obra e continuar em frente com o mensageiro desse tempo. Era o melhor que eles podiam fazer. Mas o que eles fizeram foi: fala, como é que é? E eu vou lhes ensinar, é assim, pá, tá certo. Pois então, eles foram embora, cada um do seu próprio lado, cada ministro pelo seu próprio lado, e então o que trouxe, o que se produziu foi imitadores, imitações, e o povo trocou a direção do seu olhar para essas pessoas e não para o irmão Branham. É por isso que não se falou abertamente de como é que tudo isso está funcionando. Estará operando, Deus estará operando aí todos esses milagres e maravilhas físicas ou físicos que serão vistos, porque isso será algo privado, particular. Não se verá o como disso, como é que isso vai funcionar ou acontecer. E isso estará levando a cabo aí, se fazendo aí, se realizando pela coluna de fogo, pilar de fogo, e por esse ministério que Deus tem aí. Esse pilar de fogo esteve nos falando e continuará nos falando. Esse mesmo pilar de fogo que esteve através do Antigo Testamento e se fez carne em Jesus, o anjo do pacto, e depois voltou, regressou até essa luz, a qual apareceu a Paulo: Saulo, por que me persegues? Voltou para Shekinah. Essa mesma luz que esteve em todos os mensageiros, essa mesma luz, esse Espírito Santo que diz o irmão Branham, que nós temos agora mesmo, diz ele, quando chegue a ser o quê? A
ser encarnado. Esse pilar de fogo encarnado é o que nos está falando hoje. Esse é quem nos está dizendo as coisas das quais nós necessitamos conhecer. Eu revelarei quando tenham necessidade de saber disso. Como é que ele vai revelar? Através de um instrumento, pois está dando a conhecer as coisas que nós necessitamos conhecer para ser transformados. E esse é quem está aí, obrando, operando, diz, o ministério do Senhor em sua segunda vinda. Ele coloca isso aí no escrito dele. Que nós lemos isso ontem, creio que foi, que lemos isso ontem. É o ministério do Senhor no meio da igreja em uma forma simples, singela. Deus em simplicidade. Por isso é que dizia, vigiem, porque será tão simples que se não vigiarmos, nos passará em branco, por cima, despercebido. Não nos passou, para nós não nos passou, os escolhidos despercebido. Melhormente metemos isso no coração e aí nos está falando, no coração, diretamente ao coração, tudo o que nós necessitamos conhecer, compreender, entender, e Deus está fazendo essa obra de dentro para fora, porque é em torno dessa palavra que vamos ser transformados. Que Deus abençoe, Deus os guarde e continue passando um dia, uma semana cheias das bênçãos de Deus. Dr. José Benjamin Pérez.